Vamos começar, então, nossa sessão de terapia. Vai ser uma sessão de terapia, né, Suzana, praticamente? Para falar de perto, ela não é normal. Eu, quando fui assistindo ao filme, eu falei, gente, eu estou me vendo em um monte de coisa. Eu sei que é um filme muito feminino, muito feminista, mas eu acho que muita gente vai se reconhecer em várias atitudes da personagem. Para começar, eu queria saber, como é que a Suzana de 2020 vê a Suzana de 2005 que escreveu o monólogo? Nossa. Eu escrevi esse texto em uma semana, trancada em casa. E eu sempre escrevi em bloquinhos. Então eu tinha todas essas personagens já em vários bloquinhos. Eu olho para aquela menina, 15 anos atrás, e vejo que eu escrevi uma história lá atrás que ela impactava em 2005 assuntos que hoje estão no auge. Eu olho para aquela menina e falo, cara, valeu a pena, sabe, ter arriscado do jeito que se arriscou. Porque foi um risco que eu escolhi correr naquela época para eu começar a construir uma voz como artista. Foi o primeiro texto que eu escrevi depois de ter me formado na faculdade e dominar, vamos dizer, a estrutura, né? Assinar e falar, olha, eu sou realmente autora disso aqui. Então, eu fico muito feliz de eu ter escrito uma peça que eu só mudo uma piada ou outra. Que todas as personagens de 15 anos atrás estão falando com o público hoje com a mesma intensidade. A intensidade é maior hoje. No passado, eu acho que muita sutileza acabava passando batido, porque a gente ainda não estava preparado para ver. Acho que nem eu sabia direito. As histórias femininas, né, elas recebem esse lugar, assim, é uma história feminina e tal. Tudo bem, ainda é fenômeno você ter tantas mulheres envolvidas, uma história que fale tanto da perspectiva feminina do mundo, mas daqui a pouco vai ser normal e a gente vai sair dessa prateleira e esse filme vira isso que você viu, um filme para todos, para o ser humano. Eu estou falando de amor por si mesmo, você ser coerente com a sua essência, você se respeitar, a gente respeitar também quem impacta a gente, porque eu começo com a mãe e com a tia impactando elas, né? A origem dela é esse impacto dessas duas mulheres, e em nenhum momento eu estou falando que uma é ruim e outra é boa. Não, são bem diferentes, né? São bem diferentes e a gente precisa também agradecer esses impactos e esses cuidados de uma mãe mais conservadora, uma tia mais livre. É dessa mistura que a gente vai fazendo as nossas escolhas. E todas as mulheres que a Suzy passa impactam ela positivamente. Ela descobre alguma coisa nela para ir para a próxima etapa, né? Então, essa relação entre mulheres, para mim, é muito importante. Eu cresci com ela na minha família. A gente só se torna um mulherão quando a gente manda na nossa pepeca e tem uma conta bancária desse tamanho. Eu já sei do que você tá precisando, amiga. Sexo! Amiga, Deus é brasileiro e ele usa sunga branca. Uma coisa que é muito engraçada, que eu comecei a reparar no filme, e você falando isso agora, de como as pessoas vão influenciando na nossa vida, é esse crescimento. Na coletiva que a gente fez antes, né, que estava rolando antes, e foi uma discussão muito legal, eu ouvi alguém falando que ela começa o filme, ou eu li alguma coisa, falando que ela começa oprimida e infeliz. Mas, no fim das contas, eu acho que a verdade dela, naquele momento, era essa. Ela sabia o que era aquilo da vida naquele momento. E eu acho que as pessoas que vão aparecendo na vida dela, independente das pessoas serem podres ou não, como o marido, como a personagem da Samantha, que é uma amiga, né, entre aspas também. Entre aspas. Completamente... Ela entra naquela da amiga, né? Cola na minha, que eu vou te transformar na gostosa. Vai começar com essas pílulas aqui, ó. Uma semana depois, tu tá com a bunda aqui, ó. Tu olhou aqui, virou o olho, tu vê teu corpo. Maravilhosa. Mas que serviu também para ela poder ver o que ela ia seguir adiante. Então, todo mundo acaba sendo importante na nossa vida. Mesmo o marido ruim, o cara bom, a amiga, enfim, todo mundo, né, Suzana? Sim, eu concordo total com você, porque
Eu vejo, por exemplo, a mãe, né, que é uma mulher absolutamente controladora, morre cedo, mas é mãe, e aquela voz ecoa. Também é uma boa influência, e nenhuma influência eu estou julgando as influências. Eu estou mostrando o que acontece com aquela influência. Então, a influência com a mulher que já não foi para academia e tomou tudo para ficar gostosa da parada, porque achava que isso era... O momento era esse. Todas as mulheres já fizeram isso em algum momento. E você aprende alguma coisa com isso. Então, a Suzy ali aprendeu a gostar dela como ela é, né? Assim, olha, essa sou eu aqui, eu tenho esse cabelo aqui, eu não preciso usar essa peruca, eu não preciso me fazer outra mulher, e eu não preciso ter esse corpo para ser eu, e passa para a próxima etapa, né? Então, eu acho que a gente é impactado assim, e a gente tem a mania de julgar os impactos. Por isso que eu falo que eu sou grata aos meus ex-namorados, todos, porque eles me fizeram a mulher também que eu sou hoje. Eu sou grata a eles, entendeu? A discussão é incrível. Acho que eu não quero nem ver mais pintado. Eu sou grata a todos, porque eu fui me tornando mulher com essas relações. Então, com pai, com mãe, com irmã, com todos os impactos que a gente tem. E eu não gosto na escrita e nem na vida, que aí vai impactando, né? E eu acho que esse roteiro é a primeira vez assim que você vai ver como eu escrevo, porque quando você escreve uma novela, mesmo quando você assina, é muita gente escrevendo junto. Esse filme dá para ver o que eu acredito, né? Esse filme tá muito na minha essência, assim. Não é uma história autobiográfica, mas está na minha essência. E eu não acredito em julgamento, sabe? Eu não acredito em colocar a gente em caixinhas e ficar julgando. Eu não gosto disso. Então, os personagens não têm isso. Tanto que a Suzy vai mudando muito, né? De personalidade, quem ela é. Ela começa meio Carola e depois ela vira... ela acredita, ela vai sendo livre para ser impactada. E chega uma hora que ela fala, não, peraí, eu tenho que voltar naquela casa, só tem um caminho aqui. Depois que aquela relação ali com o personagem do Henry dá errado, que eu acho que ali é o fundo do poço mesmo para ela, né? Que ela é quase roubada, que ela nada na lagoa, que ela pira, né? Ela pira ali, ela perde qualquer estribeira, assim. E ela pega aquele ônibus para voltar à casa, a mãe está enterrada lá perto, e ela vai até aquela casa que ela esqueceu daquela casa, daquela criança, daquela referência de quem ela é. Então, essa viagem de volta faz tudo que ela passou valer a pena. Isso que eu gosto, eu acho bonito, porque a gente vive para errar e para acertar. O sucesso é feito de um monte de fracasso empilhado. Sabe? Até dentro do sucesso tem seus fracassos, tem seus sucessos. Então, a vida, ela tem é tudo misturado. E aí, se eu julgo, eu já divido, né? Então, quando ela volta para essa casa e essa criança aparece, quem já não teve um papinho com a sua criança no espelho, né? Eu tenho até hoje. O espelho está até aqui atrás, ó. Para eu não esquecer nunca dessa criança. Não pode esquecer, porque jamais faz a gente. A criança é a única coisa real do filme. Eu era essa criança que dançava em varanda. Só. Foi a única coisa que eu tirei da minha vida. Que, por exemplo, minha mãe não é assim. Minha mãe... Eu até queria saber, nem sua mãe nem sua tia. Não. A minha mãe é, tipo, imagina, tô o oposto dessa mãe. A minha mãe é a mulher que mais me inspirou, assim, e me inspira até hoje. É uma mulher que foi estudar, foi fazer faculdade já com mais de 40 anos, que me mostrou o caminho do outro, de olhar para o outro, de construir pontes na vida. Minha mãe e meu pai também são assim. Na minha casa sempre foi muito cheio de gente diferente. Foram as pessoas que me deram, sei lá, esse olhar, talvez. Então, minha mãe nunca me cobrou
casamento, filho, nada disso. É sempre você tá feliz, você tá bem, né? Esse é o caminho. Então eu criei essas personagens do mundo que eu ia vivendo, eu ia sendo impactada também, né? E aí você vai criando. A tia Sueli, por exemplo, foi uma mulher em Copacabana que eu segui ela. Eu estava em Copacabana, eu tinha acabado de tomar um lanche com a Lupe Gigliotti, que já faleceu, que é a mãe da Sininha, e eu era muito amiga dela, assim, e a gente tinha tomado um lanche e eu saí andando ali por Copacabana e eu vi uma mulher vestida toda de couro e eu fui atrás e era uma senhorinha com aquela voz da tia Sueli, com aquele jeito, mas assim, de costas ela parecia ter 30 anos, de frente ela tinha 100, sabe? Então é essa coisa meio garotona, meio não sei o quê, assim. Então eu me deixo ser impactada por pessoas vivas e vou escrevendo sobre elas e fazendo isso, né? E construindo uma história. Suzana, só para a gente encerrar, na verdade esse texto foi um monólogo, na verdade, que você escreveu, e eu quero saber como é que você fez essa transição. Você tinha todos os personagens que a gente vê no filme, né? Que lá tem a Heloísa Périssé, a Samantha, a Ivete, eu não sei se tinha na peça, eu não me lembro. Sim, a professora de filosofia. Todas as mulheres eu faço na peça. Os homens, na peça eu só narrava, eu não fazia os homens. Verdade. Mas na peça eu fazia todas as mulheres. Quando eu comecei a escrever o roteiro, que aí, depois que saiu da fase da escaleta, da estrutura do roteiro, que para mim é a fase mais difícil, porque roteiro é muito matemático e ele tem que estar certo para ele causar esse... Tem que estar certo ali o negócio, entendeu? E eu sou meio obsessiva com isso. Então eu fiquei um tempo nessa parte com a Marta Mendonça e com o Renato Santos, que escrevem comigo. E quando a gente foi abrir as cenas, aí eu já estava num ponto que eu conseguia ouvir outros atores falando e outras atrizes, a voz de outras pessoas naqueles personagens e não a minha. E aí veio Gabi, veio Ivete, veio Angélica, assim, foram escalações de primeira. Acho que não teve um ator que tenha sido assim a terceira opção. Era tudo, não, esse tem que ser fulano, esse é ciclano. Então, e eu acho que isso que fez o filme estar tão coeso, que tá todo mundo brilhando, né? Está todo mundo incrível. Eu acho que é isso. Eu acho que eu insisti no que tinha vindo na minha cabeça. Também não julguei isso. Não fiquei, será que a Angélica vem? Será que a Ivete vem? Gente, elas são minhas amigas, são mulheres com quem eu troco muito. São mulheres que eu respeito demais e com quem eu tenho uma troca feminina incrível. Incrível. A gente conseguiu uma chave que não é a chave da estrela, é a chave da pessoa. A gente tem esse gosto pela conversa. Com a Gabi, desde o primeiro dia que eu conheci a Gabi, assim, a luta feminista, sabe? A gente sempre se encontrou nesse lugar. Com a Ivete é um lugar muito humano, com a Angélica também. Então, e Heloísa, Samantha, Maria Clara, Cristina Pereira, essas mulheres estão na minha vida há muito tempo. E aí os meninos também, né? Então, não tem uma pessoa nesse filme assim que eu não tenha ouvido a voz. Foi incrível. Marcelo Serrado, eu ameaço ele, faço ameaças. Eu liguei para ele e falei, não tem como não ser você. É você. Não quero saber se você tem um trabalho, a gente vai ajeitar. Mas esse marido só você vai poder fazer, porque eu sei a capacidade que ele tem de compor, né? Não, ele fez de uma maneira incrível. Suzana, eu agradeço a você, muitíssimo obrigado. Obrigado também por mostrar para os homens, né? Como eu disse no começo, é um filme feminista, é um filme feminino, mas os homens eles têm que assistir também, não só para encontrar a criança interior, porque eu acho que no homem às vezes é mais difícil ele voltar a querer ser criança, mas eu acho que encontrar o lado feminino dele, encontrar o lado de respeitar a mulher também. E eu acho que isso filme é muito importante. Ele é muito bom para a gente poder ver esse lado da mulher também. Muito obrigado, sucesso. Obrigada a você. Adorei. Valeu, Suzana. Valeu, um beijo. Beijos. Um filme para você que corre atrás feito loucas.
se joga feito louca e ainda arruma tempo pra dar uma de louca também. Suou? Olha. Uma comédia com Suzana Pires. Contrai. Gostei dela, hein? Suzy é Suzy. É. Ai, cheguei lá! De perto ela não é normal.